Como eu costumo sempre fazer, eu começo com um sumário daquilo que nós vamos estudar nesta lição, ou nesta aula, ou nesta reunião. Então, o sumário de hoje é muito simples. Nós vamos começar por estudar a relação dos 2.300 dias proféticos, ou os 2.300 tardes e manhãs, com o santuário. Vamos ver qual é a relação entre estas duas realidades. Depois, vamos estudar o santuário celestial da nova aliança. Ver que a aliança que Jesus renovou com o seu povo tem um santuário que está no céu. E por último, vamos acabar por estudar o dia das expiações. Tanto o dia das expiações típico, como o dia das expiações antitípico. Ou seja, tanto aquele que era realizado no santuário terrestre, como aquele que é realizado e está em curso no santuário celeste. Este vai ser a nossa matéria para hoje. Rapidamente, antes de entrarmos na matéria, fazer um resumo da história do movimento Millerita até 1854. Como nós já estudamos anteriormente, os Milleritas, liderados por William Miller, acreditavam inicialmente que Jesus viria entre março de 1843 e março de 1854. Houve ali um desapontamento quando esta última data passou e nada aconteceu, mas depois houve um estudo profundo da Bíblia e houve um renascer do movimento Millerita com a data profética de que, estudando a relação entre tipo e antitipo das festas de Israel, podia concluir que o 22 de outubro de 1844 era a verdadeira data que era apontada pela profecia das 2.300 tardes e manhãs, ou se quisermos, dos 2.300 dias proféticos, que são, como nós sabemos, anos literais. Portanto, quando este movimento, esta segunda vida do movimento Millerita começou, em poucos meses foi dada a mensagem a toda a América de que Jesus iria voltar em 22 de outubro de 1844. Como nós sabemos muito bem, porque já estudamos e porque ainda estamos aqui, essa data não concretizou nada relacionado com a segunda vinda de Jesus. Jesus não veio nesse dia. A sua segunda vinda ainda não aconteceu, como nós sabemos muito bem. Ora bem, mas, dito isto, é importante frisar que o movimento Millerita assentava na profecia de Daniel 8,14. Assentava noutras profecias, mas esta era a fundamental. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É isso que literalmente diz Daniel 8,14. Tinha sido demonstrado que os 2.300 tardes e manhãs, ou dias proféticos, terminavam no outono de 1844, mais exatamente a 22 de outubro de 1844. Os Milleritas consideravam que o santuário era a terra e a sua purificação ocorreria na segunda vinda de Cristo. É isso que eles pensavam inicialmente. Mas o tempo indicado passou e Cristo não voltou. Havia, portanto, um problema com a interpretação da profecia, precisamente da profecia de Daniel 8,14. Mas que problema era esse? Muitos Milleritas optaram apressadamente por negar que as 2.300 tardes e manhãs, ou anos literais, terminavam em 1844. Mas aceitar esta conclusão equivalia a renunciar aos cálculos anteriores dos períodos proféticos. Na verdade, verificara-se que os 2.300 dias proféticos começavam quando a ordem de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém entrou em vigor no outono de 457 a.C. Tomando desta data como ponto de partida, havia perfeita harmonia na aplicação de todos os acontecimentos perdidos na explicação daquele período de Daniel 9, versículos 25 a 27. É a profecia das 70 semanas, como nós já vimos, está ligada à profecia das 2.300 tardes e manhãs. O que é que diz a profecia das 70 semanas? E como é que a interpretavam os Milleritas? Primeiro, haveria 69 semanas, os primeiros 483 anos, dos 2.300, que deveriam estender-se até ao Messias, o ungido. E o batismo e a unção de Jesus pelo Espírito Santo, no ano 27 da nossa era, cumpriu exatamente esta especificação
e cumpriu esta parte da profecia das 70 semanas. No meio da 70ª e última semana, ou seja, no meio da semana número 70, o Messias seria tirado. 3 anos e meio depois do seu batismo, seria tirado, ou seja, seria morto. 3 anos e meio depois do seu batismo, na primavera do ano 31, realmente Cristo foi crucificado, foi morto. As 70 semanas aos 490 anos deveriam pertencer especialmente aos judeus. Ao expirar este período, a nação selou a sua rejeição de Cristo com a perseguição dos seus discípulos e no ano 34, o último ano das 70 semanas, os apóstolos voltaram-se para os gentios. Tendo terminado os primeiros 490 anos dos 2300, ou seja, tendo em mente sempre, temos que ter sempre em mente a ligação entre a profecia das 70 semanas ou dos 490 anos e a profecia das 2300 tardes e manhãs ou dos 2300 anos, quando terminou os 490 anos, estavam ainda 1810 anos, porque os 490 anos terminaram no ano 34 da nossa era. Contando-se desde o ano 34 da nossa era, 1810 anos estendem-se até 1844. Então, disse o anjo, o santuário será purificado. Ora bem, inquestionavelmente, todas as especificações da profecia se cumpriram no tempo designado. Tudo o que estava ligado à profecia das 70 semanas, os 490 anos históricos, dados aos judeus para o cumprimento da vinda do Messias, da primeira vinda, tudo isso se cumpriu exatamente se nós começássemos a contar tanto as 70 semanas como os 2300 tardes e manhãs a partir do ano 457 a.C. Portanto, inquestionavelmente, todas as especificações da profecia se cumpriram no tempo designado. Tudo era harmónico nesta interpretação, exceto uma coisa: o facto de não se saber qual era o acontecimento que correspondia à purificação do santuário em 22 de outubro de 1844. Deus tinha conduzido o grande movimento do Advento e continuava a conduzi-lo. Entre os mileritas surgiram pessoas que começaram a estudar as Escrituras para descobrir qual tinha sido o seu erro. Dado que não havia erro no cálculo do tempo profético, ou seja, no cálculo que levava até 22 de outubro de 1844, os mileritas que investigaram novamente a Bíblia perceberam que o problema deveria estar na identificação do santuário a ser purificado. Ora, ao investigarem a Bíblia, perceberam que não há aí apoio para a ideia popular, então defendida, de que a terra era o santuário. Ao mesmo tempo, descobriram na Bíblia uma perfeita explicação do assunto do santuário, a sua natureza, a sua localização, os seus ritos. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Hebreus, em Hebreus 9, versículo 1 a 5, diz o seguinte, e eu vou-vos ler o que ele diz. Hebreus 9, 1 a 5, diz assim: ora, também o primeiro, está-se a referir ao primeiro concerto, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro todo ao redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Portanto, este santuário a que o apóstolo Paulo está aqui a referir-se, em Hebreus 9, 1 a 5, era o santuário construído por Moisés. Era a tenda do testemunho, era o santuário móvel construído por Moisés. Este tabernáculo móvel era uma tenda com duas divisões, o lugar santo e o lugar santíssimo, e com um pátio. No pátio estava situado
o altar dos sacrifícios e a pia da água de lavagem das mãos e dos pés dos sacerdotes. No lugar santo ficava o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso de ouro. E do outro lado da tenda, ou seja, passando um véu, havia o lugar santíssimo, que tinha como único móvel a Arca da Aliança, onde estava guardados as tábuas da lei de Deus, entre outras coisas, mas sobretudo esta que era a mais importante. Ora, este tabernáculo do deserto, foi substituído pelo Templo de Salomão, que tinha as mesmas proporções arquitetónicas, não o mesmo tamanho, mas as mesmas proporções, e tinha mobiliário idêntico ao da tenda de Moisés. Depois, depois do santuário de Salomão foi destruído, foi substituído pelo santuário de Zorobabel, quando o povo de Judá voltou à sua terra e reconstruiu o templo, e esse templo de Zorobabel foi ampliado e melhorado, aperfeiçoado, embelezado por Herodes. Foi o templo de Herodes que Jesus conheceu. Foi destruído, como nós sabemos, no ano 70 depois de Cristo. Ora, este é o único santuário de Deus na terra de que fala a Bíblia. Primeiro o santuário da tenda do deserto, depois o santuário de Salomão, depois o santuário de Zorobabel, aperfeiçoado por Herodes. Este era, segundo Paulo, o santuário da primeira aliança. Mas isso significa que a nova aliança não tinha um santuário? Esta é uma boa pergunta. No livro de Hebreus, os mileritas descobriram que existia um segundo santuário, que era o santuário da nova aliança. Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2, fala-nos disso. Diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ou seja, este texto revela-nos que há um santuário da nova aliança, um santuário construído por Deus, que se encontra no céu e onde Cristo ministra. Os melhoritas descobriram também que o tabernáculo de Moisés, portanto a primeira tenda, o primeiro santuário feito na terra para adorar o Deus Criador, esse tabernáculo de Moisés fora construído segundo um modelo. Realmente, se nós formos a Êxodo 25:9 e 25:40, nós descobrimos isso. 25:8, 9 e 9 diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. E depois, Êxodo 25:40 diz, é Deus que está aqui a falar com Moisés, nos dois textos: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Portanto, o que é que isto significa? Significa que havia um modelo que foi usado para construir o santuário terrestre. Aliás, Paulo diz que o primeiro tabernáculo, portanto o tabernáculo de Moisés, era apenas, diz ele, uma imagem com referência ao tempo de hoje. Ele diz também que os seus lugares santos eram, diz ele, figuras das realidades do céu. Que o serviço que os sacerdotes desempenhavam ali não passava, diz ele, de uma figura e uma sombra do que existe no céu. E diz ainda Paulo, Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, que não passava de uma figura do verdadeiro. Entrou no próprio céu, onde agora se apresenta diante de Deus, pedindo por nós. Estes textos que eu citei estão em Hebreus 9, versículo 9, versículo 23, e depois em Hebreus 8, versículo 5, e novamente em Hebreus 9, versículo 24. Portanto, o que importa é que o santuário terrestre, o primeiro santuário terrestre, foi feito segundo um modelo que era cópia em escala, uma maquete em escala do santuário que já existia no céu e que o santuário da terra copiava à sua escala.
Ora, o santuário no céu que Jesus ministra é o original santuário de que o tabernáculo construído por Moisés era uma cópia. Mas o santuário terrestre representa à escala o santuário no céu. Em visão, o apóstolo João pôde contemplar o templo de Deus no céu. Eu vi-o ali, e eu cito, 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. Ele diz isto em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. João também viu um anjo, diz ele, tendo um incensário de ouro, e foi dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Está escrito em Apocalipse 8, versículo 3. Foi também permitido ao profeta, isto é, João, contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. E ele viu ali as 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro de incenso, representados pelo castiçal de ouro e pelo altar de incenso do santuário terrestre. Mas ele viu as realidades celestes. Além disso, João escreveu ainda que abriu-se no céu o templo de Deus, em Apocalipse 11:19. E ele olhou para dentro do véu interior, para o lugar santíssimo, e ali viu a Arca da Aliança, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Ou seja, tal como havia uma Arca da Aliança no santuário terrestre, onde estava guardada a lei de Deus, João viu a Arca da Aliança no santuário celeste, onde também estava guardada a lei de Deus. Ou seja, os mileritas, depois de descobrirem todos estes textos bíblicos, encontraram na Bíblia provas inegáveis da existência de um santuário no céu. É neste santuário celestial que está o trono de Deus. Portanto, a pergunta, o que é o santuário, está claramente respondida na Bíblia. O termo santuário é usado na Bíblia para referir o tabernáculo construído por Moisés, segundo o padrão das coisas celestiais. E também para se referir ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Com a morte de Cristo, o serviço típico terminou, ou seja, o serviço no santuário terrestre deixou de ter valor. Cristo começou então a exercer ou a ministrar no santuário da nova aliança que está no céu. Começou o ministério de Cristo como sacerdote, sumo sacerdote e sacerdote no céu, no santuário do céu. Ora, dado que a profecia das 2300 tardes e manhãs de Daniel 8,14 se cumpre já na dispensação cristã, ou seja, já na era cristã, em 1854, o santuário ao qual ela se refere deve ser o santuário da nova aliança que está no céu, pois no termo dos 2300 anos, em 1854, já há muitos anos que não existia um santuário na Terra. Na verdade, nós sabemos que o último santuário na Terra foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Portanto, desde 70 depois de Cristo não havia santuário na Terra. Logo, a profecia de Daniel 8,14 até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, aponta inquestionavelmente para o único santuário que existia em 1844. E esse santuário não é na Terra, nós sabemos que ele foi destruído em 70, mas é o santuário celeste. Mas resta ainda responder à pergunta mais importante. O que é a purificação do santuário? Não há dúvida que, segundo as Escrituras do Antigo Testamento, existia no serviço do santuário terrestre um serviço de purificação. Mas poderá haver alguma coisa no céu que deva ser purificada? O céu não é o todo de santidade, de perfeição? Ora, em Hebreus, a purificação do santuário terrestre e do santuário celeste é claramente ensinada. Eu vou citar Hebreus 9, versículo 22 e 23. Hebreus 9, versículo 22 e 23 diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Isto é interessante. Aqui fica claramente
referida que no céu há coisas, ele fala em coisas, mas nós sabemos que ele está a falar do santuário e dos seus móveis, que têm que ser purificadas. Portanto, purificadas como? A purificação tanto do serviço típico no santuário terrestre antigo, como no serviço antitípico, ou seja, no santuário real que existe no céu, deve ser realizada com o uso de sangue. No serviço típico, ou seja, no santuário terrestre, era usado o sangue de animais. No serviço antitípico, ou seja, no santuário celeste, é usado o sangue de Cristo. Paulo afirma que a razão por que a purificação deve ser realizada com sangue é porque sem derramamento de sangue não há remissão. A remissão, ou o perdão dos pecados, é isso que quer dizer a palavra, é a obra a ser realizada. Mas como pode haver pecado ligado ao santuário, seja na terra ou no céu? A resposta a esta pergunta está no serviço simbólico do santuário terrestre. Pois os sacerdotes que oficiavam na terra, diz-nos Hebreus 8:5, servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Ou seja, se nós queremos perceber o que é que se passou e o que é que está a passar no santuário celeste, nós temos que estudar o santuário terrestre, que era, tanto na sua estrutura física como nos seus serviços litúrgicos, uma cópia imperfeita, mas ainda assim uma cópia do que acontece no céu. Mas então, o que acontece no céu? Nós sabemos que no serviço do santuário terrestre havia serviço em duas divisões. Os sacerdotes comuns ministravam diariamente no lugar santo. O sumo sacerdote realizava uma obra especial de expiação no lugar santíssimo, em que o santuário era purificado. Como é que isto acontecia? É que os pecadores do povo de Deus traziam o sacrifício ao santuário e, ao ser derramado o sangue do sacrifício, era como se fosse ele o veículo do pecado que era expiado. E assim como o sangue era administrado no santuário, o pecado que esse sangue transportava transferia-se para o santuário. Isso é a explicação porque os ritos usados no santuário da terra têm a ver com sacrifício, com sangue e com manipulação de sangue. Dado que os pecados de Israel eram transferidos para o santuário através do sangue que era derramado dos sacrifícios, era necessária uma obra especial para a sua remoção do santuário, para que o santuário ficasse novamente puro. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para efetuar a purificação do santuário. Era feita uma vez por ano. Esta cerimónia era o culminado do serviço anual do santuário. Ela era feita no dia 10º do sétimo mês do calendário hebraico. Era uma cerimónia que eu não vou explicar na sua totalidade, porque quem quiser pode ir ler o vídeo 16 e fica com o conteúdo total da cerimónia, mas era uma cerimónia que, essencialmente, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, entrava no lugar santíssimo com sangue de um bode que tinha sido escolhido para representar o Senhor, neste caso o Messias que viria. Ele era morto e o seu sangue era usado para ser aspergido diante da Arca da Aliança, e depois o sacerdote vinha para fora e um outro bode que tinha sido escolhido à sorte para Azazel, que é o nome antigo de Satanás, esse bode recebia simbolicamente, pela confissão do sumo sacerdote, pondo as mãos sobre a sua cabeça, recebia simbolicamente os pecados que tinham sido cometidos pelo povo de Deus e que estavam acumulados simbolicamente também no santuário terrestre. Era assim que era feita a expiação ou a purificação do santuário que existia na terra. Dado esta cerimónia estava concebida para mostrar ao povo de Deus como Deus aborrece o pecado. Todos os membros do povo deveriam afligir a sua alma no dia das expiações, não trabalhando e passando um dia em solene humilhação com jejum e oração. Este era o serviço anual, realizado, como diz Paulo em Hebreus, como uma figura e uma sombra do que existe no céu.
Aquilo que era feito no tipo, ou seja, no símbolo, no ministério do santuário terrestre, é feito na realidade no ministério do santuário celeste. De facto, depois da sua ascensão, Jesus começou a sua obra como sacerdote. Hebreus 9:24 diz-nos exatamente isso. E eu vou-vos ler Hebreus 9:24. Diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Portanto, quando Paulo escreveu esta passagem de Hebreus, era já o santuário celeste, não o santuário feito por mãos, o da terra, mas sim o verdadeiro santuário, de que o da terra era uma figura, e Cristo entrou nesse santuário para ministrar como intercessor em favor do seu povo. Portanto, já sabemos que Jesus começou a sua obra como sacerdote depois da sua ascensão aos céus, no ano 31, mais exatamente no outono do ano 31 da nossa era. O ministério sacerdotal, que durante todo o ano no lugar santo, representava o ministério que Cristo começou na sua ascensão. Era trabalho do sacerdote apresentar diante de Deus o sangue dos sacrifícios e o incenso que acompanhava as orações de Israel. Esta foi também a obra de Cristo, desde a sua ascensão no primeiro apartamento do santuário celeste. De bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou Cristo uma vez no santuário, tendo efetuado uma eterna redenção. Já que é falar do santuário celeste. Portanto, durante 18 séculos, Cristo continuou a ministrar no lugar santo do santuário celeste. O sangue de Cristo, apresentado em prol do pecador penitente, assegurou o seu perdão e a sua aceitação por Deus. Mas os pecados continuavam registados nos registros do céu, nos livros do céu. Mas do mesmo modo que no serviço típico, ou seja, no santuário terrestre antigo, havia uma obra de expiação no fim do ano, também antes da obra intercessória de Cristo ser terminada, é necessário que se realize uma obra de expiação para remover o pecado do santuário celeste. Foi este serviço de expiação que começou no santuário celeste, quando terminaram as 2300 tardes e manhãs, ou seja, os 2300 anos. Em 22 de outubro de 1844, tal como profetizado por Daniel, o nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo, no santuário celestial, para purificar o santuário. E por isso é que Daniel 8,14 diz: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Tal como no santuário terrestre, os pecados do povo eram colocados pela fé sobre a vítima e através do sangue desta eram transferidos para o santuário, na nova aliança, os pecados dos penitentes pecadores são colocados sobre Cristo na cruz e transferidos para o santuário celeste, que é agora lá que ele ministra. E tal como no santuário terrestre era realizada a expiação do fim do ano religioso, era no fim do ano religioso que se realizava a expiação de todo o santuário, sendo removidos os pecados e acumulados. Também a purificação do santuário celeste deve ser realizada pela remoção ou cancelamento dos pecados que aí estão registados, os pecados do povo de Deus de todas as eras. Mas antes que isto possa acontecer, deve haver um exame dos livros de registro. Deve haver aquilo que os teólogos adventistas chamam um juízo investigativo. Para quê? Para se determinar quem, graças ao genuíno arrependimento e à fé em Cristo, pode receber os benefícios da expiação realizada por Jesus. A purificação do santuário celeste envolve uma obra de investigação, uma obra de juízo. Ou seja, tal como havia um juízo que era expresso pela ação do sacerdote no santuário terrestre, quando era purificado o santuário terrestre, a purificação do santuário celeste envolve uma obra de investigação e uma obra de juízo, porque temos que esta obra de juízo vai determinar quem, de entre os
seguidores de Cristo, teve uma vida conforme com os seus princípios e pode ser aceito para a vida eterna, para receber a vida eterna. Esta obra de juízo deve acontecer antes de Cristo voltar à Terra. Porquê? Porque quando ele voltar, ele traz já consigo a sua recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Em Apocalipse 22, 12, nós vemos o seguinte. 22, 12 diz: Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Portanto, para que isto possa acontecer, é necessário que antes Cristo determine quem são aqueles que, seguindo o seu nome, aceitando Cristo como Salvador, viveram integralmente e correspondente aos princípios do Evangelho, e quem são aqueles que, apesar de terem invocado o nome de Cristo, não viveram integralmente os princípios do Evangelho. E é essa distinção que é preciso fazer para que Cristo possa trazer a sua recompensa quando voltar a esta terra, para resgatar os justos vivos e ressuscitar os justos mortos para a eternidade. Portanto, resumindo e concluindo, os mileuritas que descobriram todas estas verdades sobre o santuário celeste e sobre a obra de Cristo nesse santuário, perceberam que, em vez de voltar à Terra em 1844, no fim dos 2300 anos, ou seja, em 22 de outubro de 1844, Cristo tinha entrado, sim, no lugar santíssimo do santuário celeste para realizar a parte final da expiação que antecede a sua segunda vinda. Portanto, o que os mileuritas descobriram, os mileuritas que pesquisaram a sua Bíblia e investigaram mais sobre este assunto do santuário, descobriram, primeiro, que o santuário a ser purificado, segundo Daniel 8,14, está no céu. Segundo, que a data de 22 de outubro de 1854, em que termina as 2300 tardes e manhãs, indica o início da purificação do santuário no céu. Isto foi resumidamente o que eles descobriram. No próximo programa, vamos conhecer com mais profundidade a obra que Cristo está a realizar presentemente no lugar santíssimo do santuário celeste. Vamos aprofundar este tema, mas o que é preciso ter agora a noção é que os mileuritas perceberam porque é que tinha havido o desapontamento. O que é que estava errado no ensino de Miller? O que estava errado era o facto de ele identificar o santuário a ser purificado, segundo Daniel 8,14, com a terra, e a purificação do santuário, ou seja, da terra, ser para ele a purificação pelo fogo da segunda vinda de Jesus. Ora, isto não estava apoiado suficientemente na Bíblia, e foi isso que os mileuritas que continuaram a estudar perceberam. E perceberam então o quê? Que o santuário a ser purificado não é um santuário na terra, muito menos a própria terra, mas é um santuário no céu. E que a sua purificação, a purificação desse santuário, não tem nada a ver com a purificação pelo fogo da segunda vinda de Jesus, mas é uma purificação pelo sangue, o sangue derramado de Cristo, que vai justificar todos aqueles que creram em Cristo e foram fiéis à sua fé e ao Evangelho, e vai rejeitar todos aqueles que disseram crer em Cristo, mas não foram fiéis à sua fé nem obedientes ao Evangelho. Isto foi sucintamente o que os mileuritas, que continuaram a pesquisar a Bíblia depois do grande desapontamento, chegaram a descobrir, e nós somos herdeiros desses conhecimentos hoje.